Amigos professores de escola dominical e coordenadores, nós estamos num projeto que eu quero louvar a Deus pela vida do nosso superintendente geral, evangelista João e a sua esposa, que estão criando essas novas iniciativas para a EBD em Bangu, e entre elas a aula ao vídeo junto aos nossos professores. Eu tenho certeza que mais novidades virão aí para a matriz e também para o campo. Claro que as coisas vão acontecendo de forma paulatina. Nós estamos nesse trimestre estudando sobre o fruto do Espírito, que é baseado no livro de Gálatas, capítulo 5, onde também é trabalhado as obras da carne. O fruto do Espírito nada mais é do que a manifestação do caráter de Cristo em nós, é a formação do caráter de Cristo em nós. Se é formação, não é da noite para o dia, é o período da vida cristã. Agora, antes de entrarmos na nossa revista, eu queria deixar aos nossos professores, até para eles levantarem isso e começarmos a questionar isso nas nossas igrejas, é uma oportunidade. Fruto do Espírito fala do caráter de Cristo. Mas vocês já observaram que dentro da igreja e também no mundo, mas primeiro vamos abordar a igreja, nós valorizamos muito mais os dons do que o fruto. Nós valorizamos mais o talento nas pessoas ou das pessoas do que o caráter nas pessoas ou o caráter das pessoas. Por exemplo, se alguém aparece em nossos púlpitos cantando ou com grandes pregações ou acontecendo milagres, o que acontece? Nós não preocupamos de onde essa pessoa veio, qual é o histórico dele, aonde congrega, qual é a família dele. Nós nos alegramos e nos satisfazemos simplesmente com o seu talento, com os seus dons. E isso tem nos causado grandes problemas na igreja, onde nós temos tido pessoas com talentos enormes, mas sem nenhuma estrutura de caráter. O bom é a pessoa desenvolver o fruto do Espírito e ter os dons. Aí é uma riqueza, é o que a gente busca. Mas veja como nós valorizamos muito mais os dons do que o fruto. Você já viu alguém orando, pedindo: Senhor, eu quero ser cheio do teu fruto? É muito pouco isso. Principalmente nos nossos primeiros passos de vida cristã, a gente pede muito mais a capacitação de dons. Senhor, me dê dom de profecia, me dê dom da palavra, me dê dom de cura, me dê dom de milagres. Pelo menos eu fazia isso muito na minha juventude. Eu nunca orei pedindo o fruto do Espírito. O fruto do Espírito eu já comecei a orar pedindo. Isso eu já era aqui obreiro, evangelista ou pastor. Quando eu comecei a desenvolver, na verdade, quando eu desenvolvi um estudo bíblico sobre o fruto do Espírito, que eu já ministrei aqui na igreja às terça-feira. Então, amados, isso é algo que você tem que levantar na sua classe, na igreja. E nós revertermos isso, começarmos a valorizar a formação do nosso caráter, não só o caráter dos outros, mas o nosso. Isso eu falo de mim mesmo. Para, em segundo lugar, vir o dom. Por que Paulo fala que o maior de todos é o amor? Porque o amor é caráter, fala de caráter, mexe com caráter, né? O fruto do Espírito, ele se resume, todas essas características, as 9 características do fruto do Espírito, ele se resume no amor. Então, mas não é só na igreja, o mundo também. Lá no mundo, o que é valorizado? O caráter ou o dom? Ninguém faz sucesso na TV, ninguém vai fazer sucesso nos jornais, ninguém vai vender jornal, ninguém vai ficar rico ou ganhar dinheiro com alguém só pelo fato dele ter caráter, mas sim por ele ter dons, talentos. Um grande ator, um grande músico, um grande jogador de futebol, e por aí vai.
E você já observou que a maioria dessas pessoas tem grandes dons e o nível de caráter deles é muito baixo, com problemas seríssimos, com drogas, polícia e relação familiar, com poucas exceções no meio das celebridades, que são as pessoas. Por que são celebridades? Porque são as pessoas que se despontam com maior força no seu dom, nos seus talentos. Então, com poucas exceções, nós vamos ter celebridades com equilíbrio de caráter. Mas entre os nossos grandes jogadores, quantos grandes jogadores de futebol que nós temos que a sua carreira está encerrada fora do tempo por causa da sua falta de caráter? Quantos músicos famosos, atores famosos, que continuam até cantando ou fazendo os seus filmes, mas que estão manchados por questão de um caráter deturpado. Então, amados, e uma riqueza é saber que o caráter, eu pensava que não, mas o caráter ele pode ser curado, ele pode ser trabalhado, ele pode ser desenvolvido e ele pode ser restaurado. Então, com essa palavra, eu quero deixar isso aqui como introdução em toda a revista desse trimestre sobre o fruto do Espírito, porque fruto do Espírito trabalha com caráter. Continuando, nós estamos hoje na lição de número 9. A lição do número 9, ela está baseada, o texto áureo e o texto de referência, na parábola do bom samaritano. E o nosso tema foi muito bem definido dessa revista, que na verdade ela resume tudo que nós vamos discutir sobre a benignidade, que é uma das características do fruto do Espírito. Já trabalhamos amor, paz, alegria, né? Agora benignidade. O próprio tema da revista já dá uma grande definição. Benignidade é a disposição em fazer o bem a todos que estão à nossa volta. Por isso, o texto de referência e o texto áureo é a parábola do bom samaritano, porque é exatamente isso que vai acontecer. Um grupo de pessoas que não vão socorrer a um necessitado e alguém que vai se dispor a agir, a fazer uma ação do bem. Então, a verdade aplicada nos diz: a benignidade nos capacita a fazer o bem sempre com conduta e compaixão. E nós temos, e que o professor não pode perder isso, é os 3 objetivos que temos que atingir na lição. E não deixarmos sairmos do foco através de um excesso de perguntas, ainda que o aluno tem que participar, mas direcionarmos as perguntas dos alunos para não sairmos do foco desses 3 objetivos, porque senão vai ficar uma lição rasa e sem atingir o seu objetivo final, que é ensinar que a benignidade é o bem em ação, mostrar como deve agir o servo de Deus e revelar como a igreja deve postar com benignidade, ou seja, fazendo o bem. Benignidade é o amor sem medida, como diz aí o item. Ora, analisemos o que não é benigno. É o que é maligno. O que é maligno? É aquela pessoa que sempre quer produzir o mal. O contrário de benigno é o maligno. É a pessoa que sempre ele age com maldade. Ah, mas ninguém amanhece pensando em fazer o mal. Amanhece. Pessoas no dia a dia, vamos falar de igreja. Dentro das nossas igrejas, quantas pessoas não praticam o que é benigno, mas o que é maligno? É só nós observarmos as fofocas dentro da igreja, as desobediências, as rebeliões que surgem, os diz que me diz, as críticas sem frutos, sem riquezas
sobre a igreja, sobre o pastor, os Facebooks da vida, né? Com o que as pessoas andam compartilhando, o uso indevido da internet, tudo isso está dentro do que é maligno. Então, só para nós ampliarmos, porque para você ter uma visão maior de um tema, é só você analisar em poucas palavras ou rapidamente o contrário daquele tema, porque aí clareia muito mais. Se nós entendemos, vamos falar sobre benignidade ou ser benigno, analise o que é ser maligno, fica muito mais fácil. Então, ser benigno, se ser maligno é aquele que quer fazer o mal, produzir o mal, e que estamos cheios de pessoas assim, ser benigno é nós desenvolvermos dentro de nós uma característica do Espírito Santo para produzirmos o bem. Colocarmos o bem em ação, é agirmos com o braço sempre estendido para o próximo, com o sorriso sempre estendido para o próximo. É claro que ninguém é perfeito. Às vezes você ajuda e sempre é uma pessoa disposta a ajudar o próximo. Você ajuda 9, 8, 7, mas acaba falhando com 2, 3, mas pelo menos 7 você conquistou. E aí você refaz, poxa vida, eu falhei ali com 2, 3, mas eu vou refazer de novo isso aqui, vou melhorar, né? Então, benignidade, que é uma das características do fruto do Espírito, deve ser desenvolvida, assim como todas as características do fruto do Espírito, elas devem ser desenvolvidas dentro de nós. Porque nós não nascemos com o fruto do Espírito por causa do pecado, da nossa carnalidade, da nossa natureza pecaminosa, o pecado original. O fruto do Espírito, ele entra em nós e nasce em nós a partir da nossa decisão em Cristo. E aí é um processo de crescimento. Não é da noite para o dia, até porque há nesse caminho, com todo o desejo, há nesse caminho falhas aqui ou acolá. Eu falho, você falha, os nossos alunos falham, os membros da igreja falham. Então, benigno é uma das características do fruto do Espírito na formação do caráter de Cristo dentro de nós. É nós adquirindo um novo caráter. E o autor nos diz que aquele que faz o bem, a gente de vez em quando vê uma frase aí nas traseiras do carro dizendo ser do bem, né? Ou é melhor ser do bem do que do mal, ou outra frase que diz eu sou do bem. Então, ser do bem ou benigno é aquele que está apto, com desejo, pronto de fazer uma pessoa feliz, sempre estar ajudando e nunca levar a mágoa, nunca levar a dor, nunca levar a decepção para as pessoas, mas procurar levar o bem para as pessoas, né? Vivendo ao contrário do mundo. Por quê? Porque o mundo, ele não está preocupado em ser bom para alguém. As pessoas estão preocupadas em ser bom para si mesmo. Se esse ser bom para si mesmo ajudar alguém, tudo bem. Mas se for para desgraçar alguém, não interessa. Desde que eu estou sendo beneficiado. Essa é a visão carnal, mundana. Então nós temos que viver ao contrário do mundo. E um dos desafios de vivermos ao contrário do mundo é adquirirmos esse caráter de Cristo, ou desenvolvermos o caráter de Cristo dentro de nós. Então, coisa ruim é um pastor, um obreiro, um professor de escola dominical que não desenvolve o fruto do Espírito na sua vida. Então, amados, agindo de forma benigna. Lá no livro de Atos, capítulo 16, tem uma ação interessante do apóstolo Paulo. Quando ele está na prisão, o anjo vem, abre as prisões e o carcereiro diz, eu vou me matar, pega a espada para se matar. E Paulo entra com a ação do bem, porque levar o evangelho às pessoas, todas as vezes que você fala de Jesus, leva o evangelho a alguém, você está agindo com um espírito de benignidade, com o espírito do bem. Paulo diz,
não faça isso, todos nós estamos aqui. E o homem disse, o que eu vou fazer? Ele disse, crê no Senhor Jesus Cristo. Então ali é um exemplo de uma ação do bem. Quando você faz alguém sorrir, os seus filhos, a sua esposa, quando você produz dentro do seu lar uma ação do bem, você está, você pode fazer uma autoanálise se você está desenvolvendo o fruto do Espírito e com ações do bem dentro do seu lar. Como está a sua esposa com você, os seus filhos? É claro que tem aquele dia que tem um choque, um está triste com o outro, passa algumas horas triste ou um dia, mas isso deve ser resolvido. Isso não quer dizer que o fato de você ter o fruto do Espírito, nunca ache que não vai acontecer uma falha da sua parte, senão você vai ser um crente frustrado. Então, agindo de forma benigna, é nós levarmos esse bem para os nossos filhos, para a nossa esposa, para o nosso trabalho, para dentro da igreja. E aí o item 2 diz, agindo como servo de Deus. As características do fruto do Espírito representa também os atributos divinos. Que o mundo não conhece esses atributos. As pessoas até creem que Deus existe, que Cristo existe, mas não o conhecem, não convivem com Ele. Então o nosso Deus tem atributos como fidelidade. Quer dizer, ainda que nós não sejamos fiéis a Ele, Ele permanece fiel. Isso é algo entre nós, seres humanos, é como alguém que está traindo você sempre e você permanece fiel àquela pessoa. Você não tem aquele sentimento de vingança. Você me traiu, então eu vou te trair também. Nosso Deus, ele é assim, né? Ele sempre está, seu atributo, fidelidade, é impossível ele negar isso. Então, quem é benigno, a característica dos atributos de Deus começa a invadir a sua vida. Porque se ele faz sempre o bem, então sempre ele é fiel. Ele é fiel no casamento, ele é fiel com o seu pastor, ele é fiel na igreja, ele é fiel com Deus, ele é fiel com a palavra de Deus, ele é fiel com o seu patrão, ele é fiel com os seus companheiros de trabalho, ele é fiel com as pessoas que o rodeiam. E analisando esse atributo de Deus, daí nós poderíamos dizer outros, mas o autor aqui, ele aborda sobre esses atributos de Deus, que Deus sempre quer o melhor para nós. Então, se Deus está sendo desenvolvido dentro de nós através do seu fruto, o que acontece? Acontece que, se Deus sempre quer o melhor para nós, nós vamos querer sempre o melhor para o nosso próximo. Deus não está dentro de nós? Então, se Deus está dentro de nós, nós queremos o melhor para o próximo. Se Deus sempre quer o melhor para nós. Se Deus faz o bem e Ele habita em nós, nós temos que fazer o bem ao nosso próximo. E veja como Deus está pronto a fazer o bem. Um dos atributos de Deus é a sua onisciência. O que é onisciência? É que sabe todas as coisas. Poxa vida, Ele conhece todas as nossas qualidades boas, mas Ele conhece todos os nossos defeitos e continua fazendo o bem. Ora, amados, nós às vezes sempre agimos com o bem para aqueles que a gente sabe que é gente boa. Se a gente convivesse com aquela pessoa e conhecesse as suas falhas na relação familiar, na relação pessoal, nas escondidas do que ele faz, provavelmente nós não faríamos tanto bem a essa pessoa. Deus sabe de toda a nossa vida, todos os nossos segredos e continua fazendo o bem. Por quê? Porque Ele é benigno. E é isso que eu e você temos que desenvolver. Fazemos o bem para as pessoas, independente do que essa pessoa seja, sem cobrar também dessa pessoa. E um dos grandes exemplos também deste amor de Deus é que Ele produziu para nós a salvação em Cristo Jesus, a nossa redenção, a nossa eternidade com Ele. Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar e escreveu o nosso nome no livro da vida. Isso é o maior ato de ser benigno. Quer dizer, ser benigno é estar fazendo sacrifício. Não pense em ser benigno para ser um cara bacana, uma pessoa bacana. Mas você tem que fazer essa reflexão com o aluno, com o seu aluno. Ser benigno é desenvolver, é aprender, é desenvolver
a saber fazer sacrifício. Porque fazer o bem é difícil, não é fácil fazer o bem, né? Todo tempo você está desenvolvendo fazer o bem, isso não é fácil. Agora, com o tempo você vai adquirindo de tal forma que aí sim começa a ficar fácil. Então, amados, fechando aqui a lição, as lições práticas, chega a hora de nós como igreja, e a igreja individual, eu e você, e a igreja coletiva, que é eu, você e os nossos alunos. Nós não só devemos ser essa pessoa com a característica do fruto do Espírito de ser benigno dentro de nós, mas nós também, como igreja, temos que ser um canal, como um tubo de água, conduz água e distribui por toda a casa. Nós somos esse tubo, esse canal, para distribuir o fruto do Espírito para o mundo e para as pessoas que estão à nossa volta. No caso aqui especificamente, distribuir o bem, que é ser benigno, é levar o bem, sermos canal de bem, do bem. Estamos vivendo um mundo que a maioria das pessoas é canal do mal. Estamos num excesso de violência, excesso de corrupção, um descrédito em relação às autoridades, liderança. Por quê? Porque na maioria essas pessoas, esses grupos estão levando o mal e não o bem. Então nós somos convocados nesse momento a levarmos o bem. E você sabia que a maior forma de nós pregarmos a Jesus não é falando, mas é vivendo. É as pessoas nos observando, nesse mundo de tanta dúvida que às vezes se você for falar alguma coisa, você vai ser questionado. O melhor de nós pregarmos nesse mundo pós-moderno é exatamente com a nossa vida. E como? Levando o bem. Você levando o bem, eu levando o bem, os nossos alunos levando o bem, produzindo o bem, agindo como o bom samaritano, nós vamos estar produzindo, sendo canal de bênção. Jesus, lá em Mateus capítulo 7, na Sermão da Montanha, ele trabalha sobre a árvore boa, que dá bons frutos. Ora, laranja vai dar laranja, laranja não vai dar jiló. Não que jiló seja ruim, que eu adoro jiló, mas jiló vai dar jiló e laranja vai produzir laranja, limão vai produzir limão. Então, amados, nós somos produtores de frutos do bem. A nossa vida, a nossa árvore, nós que somos árvores, no jardim de Deus, o nosso fruto tem que ser um fruto saboroso, sadio, um fruto do bem, em que todos possam produzir. Existem árvores venenosas e existem as árvores com frutos comestíveis. Existem árvores com frutos não comestíveis, venenosos, e existem árvores com fruto comestível. Que nós sejamos árvore que produz bons frutos, porque a Bíblia diz, Jesus disse que a árvore que não produz bons frutos, ela é cortada e jogada fora. E com isso nós vamos desenvolvendo dentro de nós aquilo que é o fechamento da lição, a manifestação do caráter de Deus. Através do fruto do Espírito, nós vamos manifestando Deus ao mundo. Jesus foi a manifestação completa. Nós não conhecíamos Deus, que Ele era humilde, que Ele era simples, amoroso, cheio de graça, que perdoava. Nós conhecemos tudo isso em Cristo. Agora, o mundo precisa conhecer Cristo através da minha e das suas ações. É verdade que eu e você falhamos, mas o fato de falhar não quer dizer que nós temos que desistir. Vamos continuar, porque Deus vai nos dando graça. Amém? Deus abençoe vocês. Até a próxima lição.